Muito boa noite a todos. Seja uma grande alegria estar nessa casa que me recebe com tanto carinho. E eu agradeço a Deus por me permitir essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço também a Uzi de me dar a chance de falar um pouquinho sobre o nosso mestre. Lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele vai nos falar sobre a parábola das núpcias, ou a parábola das bodas. Nessa parábola, Jesus ele nos fala sobre as várias ocasiões em que Deus nos chamou a compreender as suas leis e a viver de acordo com essas leis, sempre com o propósito de nos ver crescer, de nos ver evoluir. Então, nessa parábola, Jesus ele vai comparar o reino dos céus, onde tudo é realmente alegria e felicidade verdadeiros, a uma festa de núpcias. E ele começa dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um rei, que querendo fazer as bodas de seu filho, enviou os seus servidores para chamar às bodas aqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a ir. Nós sabemos que Jesus transmitia os seus ensinamentos muitas vezes através das parábolas. Ele usava de histórias de maneira figurada para simplificar os seus ensinamentos e para que as pessoas tivessem mais facilidade de compreender a vida espiritual, a realidade da vida espiritual que ele estava querendo passar. Então, quem eram esses primeiros convidados a que ele se refere no início da parábola? E quem eram os emissários que Deus enviou para convidar essas pessoas? Os primeiros convidados foram os hebreus, que foram chamados pelos profetas. Os profetas foram enviados de Deus para abrir os olhos, Os profetas foram enviados de Deus para abrir os olhos dos hebreus, chamar a atenção deles à necessidade de realmente compreender as leis de Deus e viver esses ensinamentos, para que pudessem se melhorar, para que pudessem crescer, para que pudessem enxergar a si mesmos, entendendo os pontos que não estavam de acordo com essas leis e promover essa transformação. Mas o que aconteceu? Os hebreus não deram ouvidos a essas palavras. Eles ignoraram os alertas dos profetas, que também vinham anunciando a vinda do Messias. Mas eles foram ignorados, não deram realmente ouvidos a essas palavras. E a parábola vai continuando. Ele ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei meu banquete, matei meus bois e tudo o que tinha engordado. Tudo está pronto, vinde às bodas. Mas eles, desprezando o convite, se foram, um à casa de campo e o outro para o seu negócio. Os outros lançaram mão de seus servidores e os mataram, após lhes terem feito vários ultrajes. Então, mesmo com a rejeição dos hebreus, Deus não desistiu de nós. Ele nos mandou um outro emissário. Ele nos mandou Jesus, que veio nos esclarecer melhor sobre as leis de Deus, sobre o funcionamento das leis que regem a nossa existência. Ele veio clarear o nosso entendimento, nos fazendo novamente o convite para que enxergássemos essas realidades e nos voltássemos a esses ensinamentos. Mas, mais uma vez, esse convite não foi visto com bons olhos. As pessoas não aceitaram. E muitos, contrariados mesmo com os ensinamentos que Jesus nos trazia, prenderam o mestre, levando-o ao sacrifício. Então, a preocupação maior que existia na época, qual era? Era com os bens materiais,
com a conquista de posição social, com a conquista de poder político. Por isso, os ensinamentos de Jesus não foram vistos também com bons olhos, né? E acabaram tendo essa triste atitude em relação a ele. A responsabilidade maior sobre esse triste fato foi dos fariseus e dos saduceus, que eram extremamente orgulhosos e fanáticos. E a parábola continua dizendo assim: diante disso, o rei enviou exércitos contra os assassinos, que foram exterminados bem assim queimada a sua cidade. Então, o que foi que aconteceu com os hebreus depois da crucificação de Jesus? Eles foram dominados pelos romanos e a sua capital, né, Jerusalém, ela foi praticamente destruída. Depois, mandou o rei convidar a todos quantos fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. E a sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Depois que Jesus foi crucificado, o seu evangelho continuou sendo divulgado através dos seus discípulos. E muitas pessoas compreenderam esses ensinamentos e aceitaram a mensagem da Boa Nova, se dedicando realmente a esses novos ensinamentos. Essa mensagem foi tão bem aceita entre o povo que muitos também se tornaram um divulgador da mensagem de Jesus, enfrentando muitos desafios, renunciando a muitas coisas, mas seguindo em frente nesse caminho novo que o Mestre veio nos propor. Hoje em dia, se nós analisarmos a humanidade, nós ainda encontramos todos esses personagens de que Jesus nos fala nessa parábola. Nós temos aquelas pessoas que não querem nem tomar conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Não querem nem saber como funciona esses ensinamentos e se isso é interessante para a sua vida. Outros tantos só cuidam dos interesses materiais. Não se preocupam em entender que os verdadeiros valores são os valores espirituais, né? E se perdem numa busca infinita do ter, a busca, a satisfação em termos materiais. Outros conhecem os ensinamentos de Jesus, entendem a sua palavra, mas não estão dispostos a seguir com o Mestre, porque sabem que para seguir por esse caminho é preciso a renúncia, é preciso um esforço muito grande da própria transformação, da busca da nossa reforma íntima, né? Entrar pela porta estreita não é uma coisa simples. E essas pessoas não querem ter esse comprometimento. Isso não é interessante, né? Principalmente pela renúncia que deverão fazer. Então, essas pessoas não se interessam. Há outros ainda que conhecem a palavra de Jesus, que aceitam o convite do Mestre, mas que ainda não estão vestidos com a roupa nupcial. Porque ao final da parábola, Jesus diz assim: entrou o rei em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo percebido um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? O que será que Jesus quer dizer com essa expressão da roupa nupcial? Que traje seria esse que nós devemos ter para que possamos adentrar o reino dos céus? Este traje, Jesus está se referindo à nossa pureza de coração. Essa é a vestimenta necessária para que nós possamos entrar no reino de Deus. Não basta aceitar o convite de Jesus. Nós precisamos adquirir essa pureza de coração para que possamos colocar em prática esses ensinamentos que Ele nos traz. A máxima da lei de Deus é: fora da caridade não há salvação. Aquele que não conquista a pureza de coração
não consegue viver a verdadeira caridade, e muito menos o amor verdadeiro que Jesus vem nos trazer. Então é a isso que Jesus está se referindo. Por isso ele nos diz: muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Só aqueles que estão puros de coração, com a veste apropriada, é que serão, que entrarão realmente no reino de Deus. Esse é o traje que nós precisamos. Mas quem seriam então aqueles que aceitam o convite do mestre, mas não estão vestindo a veste nupcial, não tem puro o coração? São aquelas pessoas que conhecem esses ensinamentos, que têm esse entendimento, mas que usam isso em proveito próprio. São aqueles que nós podemos chamar dos falsos profetas, que Jesus já nos alertava quando esteve entre nós. Então são pessoas muito inteligentes, muito sábias muitas vezes, mas que utilizam o conhecimento que têm da palavra de Jesus em proveito próprio, para ter vantagem, para ter lucro, para satisfação do próprio ego, da própria vaidade, sem pensar no seu semelhante. Muitas vezes explorando a pessoa de pouca instrução, que não tem o conhecimento, né? E não se preocupam com isso. E nós devemos ter cuidado com essas pessoas, porque elas realmente são muito ardilosas. Elas são capazes até de nos vender um pedacinho do céu. E nós sabemos que o céu jamais estará à venda. Né? O que é o céu, senão a nossa paz de consciência, a nossa paz de espírito? Né? Esse céu não tem preço. Né? Nós podemos auxiliar o nosso irmão em necessidade de coração aberto, isso não tem preço. Nós conquistarmos a pureza de coração através do cumprimento das leis de Deus, né? Buscar dia a dia a nossa renovação, a nossa reforma íntima, né? O nosso esforço no caminho do bem, isso é o nosso céu. O verdadeiro céu é uma conquista individual. Isso não tem preço, não tem dinheiro que paga. Nós vamos conquistar dia a dia à medida que nos dedicamos a cumprir as leis de Deus, a colocar em prática, a viver os ensinamentos que o Mestre nos trouxe. É assim que nós chegaremos ao nosso céu. Então, esses falsos profetas podem enganar a justiça dos homens, mas a justiça de Deus ninguém engana. À medida que plantam hoje, com certeza vão colher no futuro, porque essa é a lei e ninguém vai fugir dela. Muitas pessoas buscam uma religião, uma igreja, uma casa espírita, na falsa ideia de que, pelo simples fato de estar frequentando esse local, já estão seguindo os caminhos de Deus. E não é bem assim que funciona. Buscar compreender as leis do Pai, entender os ensinamentos de Jesus, vai clarear o nosso caminho, vai nos fazer compreender as dificuldades que nos impedem de crescer, né? E vai abrir a nossa mente para que a gente busque vencer essas dificuldades, buscando o nosso progresso moral. Mas somente frequentar o local não quer dizer que nós estamos seguindo o que Jesus nos diz. Não adianta só frequentar. Por isso eu disse a falsa ideia. Precisamos praticar, colocar em prática cada nova lição aprendida. Cada pequena palavra de Jesus nós temos condições de colocar em prática no nosso dia a dia. Que mérito teríamos de estudar os ensinamentos de Jesus, de compreender o que Ele nos diz e no nosso dia a dia continuarmos orgulhosos, vaidosos, egoístas, sem pensar no nosso semelhante, abusando da sensualidade, da violência, ou seja, contrariando tudo aquilo que o Mestre nos diz. Então isso não resolve. Nós precisamos do nosso esforço de vencer
todos esses sentimentos inferiores que atrapalham a nossa caminhada, que atrasam o nosso progresso espiritual. Então, quando nós buscamos esse conhecimento, isso não quer dizer que nós teremos mais facilidade no nosso caminho, que não teremos desafios, que não teremos dificuldades, de maneira alguma. Todos nós teremos que enfrentar os desafios que nos são próprios. Nós temos as nossas faltas a reparar, muitos desafios a enfrentar, muitas lições a aprender. Mas, com esse conhecimento, nós nos sentiremos muito mais confiantes, fortalecidos, com muito mais fé em Deus, muito mais preparados para vencer cada obstáculo que surgir no nosso caminho. E muitas vezes vamos enfrentar, vamos vencer, sair dele muito mais fortes, sem nem perceber a dificuldade que nós tivemos. Vamos adiante. E temos que lembrar que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós temos um entendimento, entendemos as lições, precisamos viver. Porque se nós sabemos, o que Deus espera de nós? Espera atitudes mais elevadas, o nosso esforço em nos elevarmos moralmente, em estar sempre disposto a viver realmente a caridade e o amor fraternal que Jesus veio nos colocar. Então quer dizer que é melhor eu não procurar esse entendimento, porque se eu não tiver o entendimento, eu não vou ter a cobrança. Então, ao invés de vir na casa espírita, ouvir o evangelho numa noite fria, é melhor eu ficar em casa, quietinho, sem ter esse conhecimento. É um grande engano de quem pensa assim. Porque o conhecimento nos traz, sim, uma grande responsabilidade. Mas a falta do conhecimento vai nos deixar na ignorância. E a ignorância vai nos tornar escravos das nossas próprias dificuldades, das nossas próprias más tendências. Então não é uma boa escolha. É melhor conhecermos esses ensinamentos e nos esforçarmos para crescermos a cada novo dia. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. Deus, o Pai, Supremo Criador de tudo e de todos. Mas nós podemos nos colocar como seus cooperadores no nosso dia a dia, independente do nosso grau evolutivo. Porque tem gente que acha que não é capaz de ser um cooperador de Deus, que não tem capacidade para isso, porque se sente ainda um grande devedor diante da vida. Todos nós somos. Mas todos nós estamos aqui para nos melhorarmos. Então Deus conhece as dificuldades de cada um de nós. E Ele espera que nós tenhamos essa iniciativa de buscarmos nos melhorar. Somos cooperadores de Deus através das nossas atitudes, dos exemplos que nós podemos levar aos nossos semelhantes, vivendo as suas leis, buscando colocar em prática tudo isso que nós conhecemos. Tendo esse conhecimento, nós temos oportunidade de levar o bem aonde reina o mal. Nós temos oportunidade de levar a harmonia num ambiente que esteja em desequilíbrio, de ajudar o nosso semelhante que está na ignorância, levando o conhecimento que nós temos. Às vezes, pouco, mas o nosso pouco é muito para o nosso semelhante. Então, tudo isso nos torna um colaborador do Pai Maior. E nós não devemos perder essa oportunidade. Levar o exemplo das tuas leis, através das nossas atitudes. Seremos aí uma centelha de luz aonde estivermos. O amor ao próximo tem que ser a base desse caminho de evolução que nós buscamos. Porque o amor, ele é a união de todas as virtudes que nós necessitamos desenvolver para o nosso progresso moral, para o nosso crescimento. E a porta larga, o que é? A porta larga é o caminho da vida fácil, da vida sem responsabilidade, das facilidades, da busca pelo prazer material, onde os sentimentos negativos imperam, prejudicando a pessoa. Caminho onde nós podemos ter, sim, muitos prazeres
rápidos, momentâneos, mas que provavelmente teremos consequências desastrosas. O sofrimento virá nos encontrar como consequência dessas escolhas. Então aí nós encontramos o egoísmo, o orgulho, a vaidade, todos aqueles sentimentos que vão nos afastando do Pai, vão nos afastando do nosso verdadeiro trajeto, que é a porta estreita que Jesus nos disse. Ele não disse que seria fácil, mas com certeza vai valer a pena. E nesse caminho, nessa porta estreita, nós encontramos os sentimentos verdadeiros, os sentimentos elevados de amor, de caridade, de humildade. Aprenderemos a ser pacientes, tolerantes, indulgentes, todas aquelas virtudes que nós tanto necessitamos para crescer. E nessa porta estreita também não tem espaço para as nossas conquistas materiais, para a nossa posição social, o tamanho da nossa casa, nossa conta bancária. Nada disso passa por essa porta. Porque, embora essas coisas façam parte da nossa vida, do nosso estágio terreno, tudo é empréstimo do Pai. Nada é nosso verdadeiramente. E quando desencarnarmos, voltarmos à nossa verdadeira pátria, tudo isso vai ficar aqui. O que vai nos acompanhar? O que é o nosso verdadeiro patrimônio? O desenvolvimento da nossa inteligência, a nossa elevação moral e todo o bem que fizermos ao nosso semelhante. Esses sim são nosso patrimônio. Vai nos seguir por onde formos. Estará sempre conosco. São esses aqueles valores que o ladrão não rouba e nem a traça corrói. Então são esses valores que nós devemos trabalhar no nosso dia a dia. Jesus nos disse que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Por quê? O caminho, Ele veio nos mostrar através dos seus evangelhos. Ele nos deu o mapa para chegar ao reino dos céus, através desses ensinamentos. Se procurarmos agir como Ele, com certeza nós estamos no caminho certo. Ele é a verdade absoluta de tudo aquilo que nos beneficia, que nos engrandece, que nos enriquece a alma, para que cheguemos à vida eterna, à vida plena, onde nós vamos encontrar a verdadeira paz, a verdadeira felicidade que nos espera no reino de Deus. Por isso ele disse que ninguém chegará ao Pai se não for por Ele, porque os seus ensinamentos é que nos dirigem até o Pai maior. E na obra Boa Nova, de Chico Xavier, por Irmão X, Jesus disse: eles compreenderão que para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. Isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. Nós devemos seguir o nosso caminho sempre fortalecidos no Pai, sempre crescendo na nossa fé em Deus e muito confiantes. Da mesma maneira como os primeiros cristãos enfrentaram os leões nos grandes circos, nós precisamos enfrentar os nossos desafios hoje. Porque muitas pessoas que caminham conosco não vão entender as nossas escolhas. Muitos não vão aceitar o caminho que nós escolhemos junto de Jesus. Mas nós devemos seguir sempre confiantes, fortalecidos, sem desistir, sempre perseverantes. E lembrarmos que ninguém está neste mundo para ser rico. Ninguém está aqui para construir grandes obras arquitetônicas, para conquistar posição social, poder político, para conquistar diploma no banco da faculdade. Isso tudo faz parte do nosso caminho, faz parte do nosso estágio terreno e deve ser muito bem utilizado para que possamos ter o crescimento através disso.
Mas o nosso grande objetivo nesse estágio terreno é muito diferente. Nós estamos aqui para aprendermos a ser bons. Nós estamos aqui para conquistar o nosso irmão através do amor e do perdão. Devemos nos esforçar para aprender a grande ciência do bem viver e a arte de amar. E são esses requisitos que nós necessitamos, essas são as grandes lições que nós devemos aprender nesse estágio terreno, para que possamos retornar à pátria espiritual muito melhores do que quando aqui nós chegamos. O conhecimento que nós adquirimos, as virtudes que nós conquistamos e todo o bem desenvolvido, nada disso ocupa espaço no nosso espírito. Muito pelo contrário, só vem engrandecer a nossa alma. Então é a isso que nós devemos nos dedicar, a buscar realmente crescer em inteligência e em moral, que esses conhecimentos nos acompanharão sempre. E nenhuma ação no bem que fizermos, por menor que seja, nenhuma delas é insignificante. Cada pequeno ato de bondade, de ajuda ao nosso semelhante, qualquer atitude no caminho do bem, vai falar em nosso benefício. Vai servir para cintilar a nossa veste quando nós estivermos sentados à mesa com Jesus. Então, que cada um de nós tenha a sabedoria de estudar os ensinamentos de Jesus, de se aprofundar cada vez mais no entendimento desses ensinamentos. A doutrina veio para nos facilitar esse entendimento e para que no futuro nós não sejamos somente os chamados, mas sejamos também os escolhidos do Mestre. Muito obrigada e que Jesus nos abençoe.